Oi, gente, minha turminha, tô com saudade. Bom, a nossa aula hoje é sobre misturas. Vocês estão lembrados que a gente estudou primeiro sobre substâncias, vimos os símbolos. Então, eu vou dar uma retomada primeiro, rapidinho aqui, só para vocês lembrarem do que a gente viu em sala de aula na escola, e aí eu dou seguimento sobre misturas na nossa aula. Bom, então, primeiro a gente viu assim, ó, que a química estuda a matéria e a menor parte da matéria é o átomo. E aí eu expliquei várias vezes para vocês na aula que o átomo é sempre do elemento e é representado sempre por um símbolo. Estes símbolos são iguais em todo o mundo. O símbolo é o mesmo em todo o mundo. Pode mudar a maneira de pronunciar o elemento, o nome do elemento, mas o símbolo é o mesmo em qualquer lugar do planeta. Bom, o conjunto de átomos forma molécula. E a molécula é da substância. E a substância é representada por uma forma. Tá? Bom, o conjunto de moléculas iguais formam uma substância. E essa substância pode ser simples, quando nela só tem um tipo de elemento, só um átomo, só um tipo de átomo, só um elemento. No caso aqui, oxigênio, tem 2 átomos de oxigênio, substância simples. E substância composta, que tem mais de um tipo de átomo, ou seja, mais de um elemento, mais de um símbolo. Aí a substância é composta. E aí depois a união de substâncias diferentes forma uma mistura. Bom, isso aqui tudo eu expliquei em aula, fizemos até teste, né, de avaliação. Agora a aula de hoje é mistura. E a mistura, ela se divide. Ela pode ser mistura homogênea, que é também chamada de solução, ou mistura heterogênea. Na mistura homogênea, a gente tem só uma fase, a gente enxerga uma coisa só. Até no microscópio, uma mistura homogênea é visualizada como uma coisa só tem uma fase. Por exemplo, água e sal, água e açúcar, não é? E a mistura heterogênea tem mais de uma fase. Então, seria água e óleo. Esses aqui são exemplos simples, exemplos clássicos. Tem alguns outros conceitos que também tem que saber para fazer os exercícios que eu vou propor para vocês. Então, sistema é toda a porção de matéria separada para estudo. Então, eu tiro da natureza, alguma coisa que eu separei para estudar é o meu sistema. Miscível e immiscível, gente, é assim, miscível é aquilo que se mistura e immiscível não se mistura. E fase, muito importante saber, a fase é a parte visível da mistura. Então, nas misturas homogêneas, eu só tenho uma fase, porque eu enxergo uma coisa só. Nas misturas heterogêneas, eu vou ter mais de uma fase, 2 ou mais. E componentes é aquilo que existe na mistura, são as substâncias que compõem a mistura. Então, aquilo mesmo que eu não enxergue, mas eu sei que está lá, são os componentes. Por exemplo, quando a gente colocou aqui água e sal, eu vou enxergar uma coisa só, na salmoura, né? Mas eu sei que os componentes que estão ali são a água e o sal, são as substâncias que compõem a mistura. Aí eu coloquei uns exercícios ali, uns exemplos para a gente completar juntos, para depois vocês fazerem os exercícios, que já está aqui as páginas, ó, 32 e 33, que é bastante exercício do livro nosso, e que aí a gente corrige depois via WhatsApp. Então aqui, ó, primeiro exemplo. Sempre a gente vai ter sistema, mistura, fase e componente. Depois eu botei só a primeira letra, tá? Então tá aqui escrito que tem nessa mistura aqui, ó, nesse sistema aqui, tem areia, sal e água. Primeira coisa, esse sistema é homogêneo ou é heterogêneo? Isso aí vai se misturar totalmente ou eu vou enxergar separações entre as substâncias? Eu vou enxergar, não vai misturar tudo totalmente. Então, o meu sistema vai ser heterogêneo. Tá? É uma mistura, areia, sal e água? É uma mistura. É uma mistura homogênea ou heterogênea?
Heterogênea, porque a gente vê que nesse processo aqui, ó, quando eu colocar tudo junto, eu dou um tempinho, a areia vai ficar aqui embaixo e a água e o sal vão ficar juntos aqui. Esses dois aqui, ó, vão ficar juntinho, mas a areia vai descer, porque ela é mais densa. A gente já estudou densidade também. Então, a minha mistura é heterogênea. Tá? Quantas fases, quer dizer, o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar direitinho o que é areia, o que é o sal, o que é a água? Não, eu vou enxergar uma fase que vai ser a água e o sal, e a outra fase é a areia que vai vir para baixo. Tá? Então, quantas fases eu vou ter nesse sistema? 2. E quantos componentes? Quer dizer, o que eu sei que está lá dentro, embora eu não enxergue todos? Eu sei que ali dentro tem água, tem sal e tem areia. Então, os componentes são 3. Pronto, está encerrado o nosso primeiro exercício. Vamos ver o segundo aqui, ó. Agora nós temos álcool, acetona e água. Tudo junto. Isso aí vai misturar, todos eles vão se misturar? Vão ficar tudo uma coisa só. Eu vou jogar uma coisa só. Então, o meu sistema é homogêneo. É uma mistura? É uma mistura sim. Tem várias substâncias, então é uma mistura. Mas é homogênea ou heterogênea? Como eu vou enxergar uma coisa só, é uma mistura homogênea. Quantas fases? Eu vou enxergar o que é o álcool, o que é a acetona e o que é a água? Não, eu vou enxergar só uma coisa. Então eu tenho uma fase. Mas eu sei que ali dentro tem 3 substâncias, porque me disseram isso. Então, álcool, acetona e água são 3 componentes, são 3 substâncias. Agora aqui, ó, tem um copo com água e gelo. A gente sabe que pela densidade o gelo é menos denso que a água líquida, então ele vai ficar em cima, tá? Então, o meu sistema é heterogêneo, porque eu estou enxergando mais de uma fase. Então, o meu sistema é heterogêneo. Agora a pergunta, isto é uma mistura? Água mais água é uma mistura? Não é. Isso não é uma mistura. Isto é uma substância pura em mudança de fase. Em mudança de fase. Não é uma mistura. E quantas fases tem? Tem 2. Tem uma fase líquida e uma fase sólida. 2 fases. E quantos componentes tem? Tem um componente, porque é uma substância, é a substância água. E o último, tem óleo, tem água, tem açúcar e tem excesso de açúcar. Eu enxergo mais de uma substância aí? Sim, o óleo vai ficar em cima, a água mais o açúcar vai permear metade do recipiente, mas embaixo vai ficar excesso de açúcar, que é aquele açúcar que não dissolve. Então, eu digo que o meu sistema é heterogêneo. É uma mistura? É, e é uma mistura heterogênea também. Quantas fases? Eu tenho a fase do óleo, da água mais o açúcar, que vai ser uma só, e o excesso de açúcar. Então, eu tenho 3 fases. Quantos componentes? Eu tenho o açúcar e o excesso de açúcar, que é o mesmo componente, tem a água e tem o óleo. Tenho 3 componentes. Tá? Bom, isso aqui era a nossa aula de hoje, sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Os exercícios estão ali, então eu quero que vocês façam para a gente corrigir. E eu só queria colocar mais 2 conceitos que eu não coloquei aqui, que eu acho que vocês recordam, que é o que é soluto e o que é solvente. Então, nós já vimos que solução é aquela mistura homogênea, onde uma substância se dissolveu, se misturou com a outra. Solvente é a substância que dissolve e soluto é a substância que se dissolveu. Então, uma solução de água com açúcar, a solução é a água e o açúcar, a água doce. O soluto é o açúcar, é aquele que se dissolveu. E o solvente é a água, que é o solvente universal, inclusive. Tá? Então, era isso para hoje. Agora vocês estudem, façam os exercícios, a gente corrige, vocês me perguntam dúvidas.
E é muito importante que vocês levem a sério. Eu não sei quanto tempo nós vamos ficar nesse isolamento. E quando nós voltarmos, isso aí tem que estar sabido, já passível de avaliação. Tá bom? Aí a gente faz uma janta para festejar que a gente está livre dessa praga e vamos ser felizes. Tchau!